Olá pessoas queridas, bem-vindos ao podcast à Descoberta das 5 Estrelas. No episódio de hoje vamos falar sobre a experiência do cliente de A a Z. E porquê é que é tão importante este tema? Para percebermos aqui de que forma é que, enquanto estamos a interagir com uma marca, como é que o cliente se vai sentindo e que questões é que tem em relação às suas expectativas e ao serviço que é prestado, de que forma é que as empresas se ajustam e se adequam para perceber quais são então as necessidades do seu cliente. Para isso, trouxemos 2 marcas vencedoras no Prémio 5 Estrelas que vão responder a todas as nossas questões. Fiquem nesse lado porque eu tenho a certeza que vão adorar e tomar notas. No episódio de hoje já tenho comigo os nossos convidados, as marcas vencedoras do Prémio 5 Estrelas. Tenho comigo a Patrícia Irinha, da Lusíadas Saúde. Olá Patrícia, muito bem-vinda. E o Ricardo Teles. Correto? Da Best Travel. Bem-vindos os dois. Obrigada. E vamos falar aqui sobre um tema que me é particularmente querido e arrancamos aqui muito bem este nosso podcast, que é falar sobre a experiência do cliente de A a Z. E eu gostava de que desconstruíssemos aqui um bocadinho este conceito do que é a experiência do cliente da A a Z, no sentido de qual é que é a preocupação de uma marca, no caso das vossas marcas, com a experiência do cliente. Sempre contactam com a Lusíadas Saúde, com a Best Travel, quais são as principais preocupações, e eu gostava de me colocar aqui em dois pontos de vista diferentes, do ponto de vista de quem apresenta, quem entrega o serviço e do ponto de vista de quem recebe o serviço. Portanto, o que é que as pessoas podem esperar da experiência, não é? Enquanto clientes, imaginem que estamos aqui a falar para potenciais clientes, e o que é que os clientes que já são vossos clientes podem esperar também no sentido da continuidade? Primeiras senhoras. Muito obrigada, Ricardo. Para a Lusíadas, a experiência do cliente é efetivamente uma prioridade, mas nós temos também aqui a noção de que, quando falamos de experiência do cliente na prestação de serviços de saúde, temos aqui algumas particularidades, não é? Temos aqui uma prestação de serviços diferente quer porque existe muito um contexto de uma eventual vulnerabilidade quando as pessoas recorrem aos serviços da Lusíadas, mas também porque pode existir aqui alguma assimetria de informação entre aquilo que é a expectativa que o cliente traz, o que espera da nossa prestação de serviços e aquilo que para nós, enquanto prestadores de cuidados, enquanto clínicos, é efetivamente um bom serviço de saúde. Não obstante, é uma prioridade desde a gestão de topo até aos nossos clínicos, e isso é algo de que nos orgulhamos muito, porque nós discutimos a experiência do cliente, falamos sobre a experiência do cliente com todas as pessoas que contactam diretamente com o nosso cliente, desde a pessoa que está na recepção, o enfermeiro, o médico, o auxiliar, e portanto todas essas pessoas têm um foco muito grande em garantir que a expectativa do cliente é acautelada e que as necessidades do cliente são efetivamente uma prioridade. Como é que nós vemos este percurso, esta experiência que vai desde o momento da acessibilidade, não é? Do momento em que há um primeiro contacto até há um momento em que, mesmo depois da prestação de serviço, nós queremos garantir que o cliente está satisfeito. Que vai além da prestação de serviço. Exatamente, e isso para nós é muito importante. Portanto, nós vemos aqui a experiência desde um momento muito precoce, que é o momento da acessibilidade, não é? Até ao momento após. E, portanto, nós queremos garantir que, logo na acessibilidade, a experiência é boa, é facilitada, que há uma comunicação eficaz. Queremos garantir que o cliente navega dentro da nossa organização com facilidade, porque prestar cuidados de saúde muitas vezes implica múltiplos interlocutores, múltiplos locais, não é? Eu tenho que ir fazer a admissão à recepção, depois entro em contacto com o meu médico passa-me uma requisição, eu tenho que voltar à recepção e depois tenho que ir a outro piso ou outro edifício fazer um exame e, portanto, nós queremos facilitar a navegação do nosso cliente e da sua família e queremos também garantir outro aspecto que em saúde para nós em termos de experiência é muito relevante, que é o envolvimento do cliente. E esse envolvimento ajuda-nos aqui a equilibrar esta potencial assimetria de informação que pode causar divergência entre aquilo que o cliente espera e aquilo que efetivamente é um bom serviço de saúde. Exatamente. E, portanto, envolver os clientes, explicar-lhes aquilo que estamos a fazer, capacitá-los para tomar as decisões em equipa, eu penso que é um dos aspectos
aspectos mais relevantes daquilo que é o nosso foco em termos de experiência do cliente. Uma visão do todo. Exatamente. Patrícia tocou aqui em vários pontos e eu estou aqui a memorizá-los para depois voltarmos lá, porque disse aqui vários pontos em relação ao contexto de saúde que são importantes aqui. Sim. Eu tenho questões e imagino que as pessoas que nos estão a ver também possam ter. Só ouvir aqui também a opinião do Ricardo em relação aqui à experiência do cliente. Como é que se preparam para isso? Bem, estamos a falar de mercados completamente diferentes, exatamente. Não é? O cliente, quando se dirige a uma agência de viagens para uma viagem, não é um cliente que está vulnerável, é um cliente que está a sonhar e, portanto, é necessário ter muito cuidado com esta experiência. E nós conseguimos fazer este serviço ao cliente, ou preocupamos com este serviço ao cliente por duas vertentes. Uma, num pensamento vertical, ou seja, nós estamos a falar de um franchising com 45 agências, em que o serviço é pensado centralmente, é preparado centralmente, seja ao nível da preparação de programas, seja ao nível da escolha dos melhores parceiros, seja ao nível da escolha dos melhores destinos que se podem adequar a cada um dos clientes, mas muita formação, mas depois há uma implementação que é tremendamente importante, que é da proximidade ao cliente. E esta proximidade, este serviço entregue a cada um dos clientes é uma vertente tremendamente importante. Ou seja, o maior desafio e que temos sabido ultrapassar, felizmente, o maior desafio que existe aqui é saber pensar o negócio, mas saber entregá-lo presencialmente. Nós estamos a falar de uma rede, nós fizemos 20 anos o ano passado, é uma rede já, muito obrigado, é uma rede já muito madura, temos agentes de viagens, agências franchisados connosco há 20 anos, há 15 anos, muitos há mais de 10 anos e que conseguem entender toda esta vertente e entregar este serviço ao cliente. Naturalmente, depois também temos algumas ferramentas que estamos a desenvolver cada vez mais, o CRM hoje em dia é essencial para nos permitir adequar também cada vez melhor o que é o produto a cada tipo de cliente. Já vamos voltar novamente a este ponto. Pessoas queridas, já aqui para captar a vossa atenção, até porque já tenho as perguntas aqui alinhadas para o que vem a seguir, se aproveitem, já cá estão no nosso canal maravilhoso YouTube, já para fazer o like, passar a palavra, partilhá-lo bastante, deixarem comentários, estamos atentos a tudo, e ativarem as notificações naquele sininho que está aí, para receberem todos os episódios em primeira mão, porque vão adorar esta segunda temporada, tenho a certeza. Então falámos aqui de duas coisas que acho que são fundamentais abordar em conjunto aqui, porque são comuns aos vossos negócios e, portanto, às marcas vencedoras que estão aqui a representar. Marcas vencedoras, muito importante, que tem a ver com as expectativas, falaram aqui os dois expectativas, e ainda que estejamos em mundos diferentes, a expectativa do cliente é sempre que tudo corra bem, quer para uma viagem, em que a pessoa está a sonhar, seja para o que for, não é? O âmbito que for, uma lua de mel, umas férias para descansar, o que for, seja no sentido da saúde, podemos dizer, eu estava aqui a pensar que também pode ser sonhar em determinados... Com certeza que sim. Se estamos a falar de uma maternidade, é um sonho. Pronto, portanto, também existe... E a expectativa é algo que não é fácil de medir, não é algo que é fácil de antecipar, e eu vou deixar isto como, não quero tanto como afirmação, mas mais como pergunta. Como é que vocês antecipam? Ou seja, não sabendo, porque não é possível adivinhar o que vai na cabeça quer na prestação da saúde, quer no serviço ao cliente de uma agência de viagens, de um prestador de sonhos, não é? Como é que nós conseguimos antecipar esta expectativa para ir, tanto quanto possível, ao encontro daquilo que um cliente quer, que é como é que medem? Como é que sabemos que o cliente traz esta expectativa, nós entregamos isto e isto de facto é o que ele quer? Como é que isto se mede? Ricardo, agora acho que pode começar, claro. Sim, senhora. Eu uso mesmo essa expressão muitas vezes, que nós nas agências de viagens somos gestores de expectativas, puro e simples. Porque se nós não cumprirmos aquilo que estamos a anunciar, que estamos a causar sonho ao cliente, por muito bom que o destino venha a ser, vai ser sempre uma experiência negativa. E, portanto, há que ter sempre muito cuidado com o que é apresentado e com o que é entregue.
Como é que nós conseguimos medir? Nós temos duas formas de medição. Uma, para mim, que é a essencial e que existe desde sempre, que é a proximidade ao cliente. Lá está, o termos as agências e os franchisados no terreno em cada uma das zonas, de norte a sul do país e Açores, nunca me posso esquecer das ilhas. Muito bem. E a taxa de repetição que temos dos clientes. Ou seja, isto para mim, é a melhor medição que nós podemos ter. O manter clientes que estão connosco há 20, há 15, há 10 anos e a repetir as suas viagens. Há alguns que começaram em luas de mel, como estava a falar ainda há pouco, já foram com filhos e às vezes alguns com netos. São situações muito, muito engraçadas. Ou seja, o sonho vai mudando. Ainda há pouco estávamos a falar do sonho, o sonho vai mudando. O sonho vai mudando consoante a nossa etapa da vida. E temos agências que sabem mais da vida de alguns clientes do que se calhar alguns familiares. E, portanto, isto é tremendamente importante e acho que é a melhor forma que temos para medir. Agora, obviamente, utilizamos também outras ferramentas e, como eu disse, estamos numa fase até de melhoria, as ferramentas estão sempre a melhorar, melhoria do nosso CRM para nos permitir entregar cada vez mais a cada tipo de cliente o que é a sua expectativa, o que é o seu sonho, mas lá está, sabendo sempre acompanhar o que são as mudanças na sua vida. O que é que eu posso dizer um bocadinho sobre as expectativas e talvez indo também ao encontro aqui do tema da avaliação? Sim. Eu acho que nós também avaliamos a satisfação dos nossos clientes, nós utilizamos o NPS para fazer essa avaliação de uma forma mais estruturada, mais sistemática. E NPS, Net Promoter Score, que é basicamente uma métrica que nos permite perceber a nossa capacidade de reter e de fidelizar os nossos clientes, um bocadinho também aqui no sentido que o Ricardo também referia. Mas essa não é a nossa única forma de fazer esta avaliação e de fazer esta gestão de expectativas. É uma forma estruturada, é uma forma que faz com que tenhamos dados muito atualizados, portanto nós conseguimos ter informação praticamente on time em todas as nossas unidades de saúde, desde as mais complexas, dos hospitais até às nossas clínicas, onde conseguimos perceber, até de acordo com os vários perfis de prestação de cuidados. Estamos a falar de prestar cuidados em contexto de urgência, em contexto de uma cirurgia, etc. Conseguimos perceber claramente qual é a nossa avaliação nessas várias áreas e nessa perspectiva, o que dá aos nossos profissionais nas nossas unidades de saúde uma fonte de informação muitíssimo relevante que eles usam para perceber o que é que no dia-a-dia podem ir mudando, ir melhorando, não é? E nessa avaliação nós também questionamos concretamente o que é que para si seria algo importante na sua experiência futura e, portanto, essa informação, esses dados são trabalhados pelas equipas clínicas para nós conseguirmos melhorar a experiência futura desses clientes ou de outros clientes, mas depois existem estas avaliações de proximidade que para nós, tal aqui como para as equipas do Ricardo, são avaliações muitíssimo relevantes. Que são mais qualitativas. Muito mais qualitativas, são de uma proximidade e de uma capacidade de implementação operacional que às vezes de coisas muitíssimo simples. E quase que imediatas, conseguimos mudar. Muitas vezes, isso mesmo. E quando eu há pouco dizia que a experiência do cliente é um foco de todas as pessoas na Lusíadas, porque nós temos, por exemplo, muitos serviços clínicos em que os enfermeiros que coordenam essas áreas, os médicos coordenadores que coordenam essas áreas, visitam os doentes, visitam as famílias, visitam os clientes, se não tiverem doentes, porque também acontece, e tentam ter uma perspectiva do que foi a sua experiência e do que numa futura experiência nós enquanto Lusíadas podemos melhorar. E portanto esse input que às vezes assume um contexto muito mais estratégico e implica aqui uma visão mais estruturada dentro da empresa, às vezes não é assim tão estratégica, é muito mais operacional, é pontual e nós conseguimos dar resposta e isso para nós é efetivamente o que é importante. E a Patrícia estava a falar e eu gostava de colocar aqui isto para os dois, a pensar aqui na minha vida anterior, quando trabalhei não só como cliente mistério, porque era uma das ferramentas de avaliação do serviço, mas depois no sentido do antes, não é? Fazemos a avaliação de cliente mistério, analisar os resultados e depois poder dar formação ou o que fosse, o que saísse daí. É importante aqui também, não só, ou é importante para as vossas marcas, a avaliação ou os inputs do cliente, o cliente propriamente dito, o cliente externo, digamos assim, e também, não é e também do cliente interno, ou seja, dos vossos profissionais, da equipa, porque de facto às vezes
também é desse feedback, iria dizer dessa avaliação, mas desse feedback, e quanto mais transparente for melhor, não é? Mais aberto, que também nascem soluções, correto? Portanto, não é só o cliente que nos visita, é também o cliente, os nossos clientes internos, não é? Os nossos profissionais são nossos clientes. Claro. Sem dúvida. Então, para nós também isso é muito importante. Nós fazemos uma avaliação da experiência do nosso colaborador, que por coincidência terminou agora há muito pouco tempo, do ano passado, 2023, e portanto inclusive já partilhámos os dados com as nossas equipas, e mais uma vez é como a Sofia dizia, que é o que é importante nestes processos de avaliação, é que se possa fazer um exercício de reflexão interno, um exercício de análise dessa informação, e que a empresa tenha a capacidade de definir as prioridades a partir daí e perceber qual é o caminho, não é? Por onde é que queremos ir para equilibrar aqui este valor dessa experiência, também a experiência do colaborador. Ricardo, aqui complementando com o que a Patrícia disse, porque quando são as pessoas que estão, os profissionais de saúde, os agentes, estou a dizer bem? Os agentes de viagem. Agentes de viagens, que estão próximos do cliente, são as melhores pessoas também para dar, olha, isto correu menos bem, ou isto correu muito bem, e podemos replicar noutras agências, incluir isso, por exemplo, em sessões de formação. As pessoas também se sentem envolvidas, quando são ouvidas, não é? Também se sentem envolvidas nas decisões, nas melhorias, e isso cria também um sentido de pertença, não é? De coesão. E de significado, o que é que eu estou aqui a fazer, não é? Sim, e nós aí temos duas vertentes completamente diferentes. Naturalmente falou primeiro até do cliente mistério, para nós é essencial conseguir avaliar, não é? Sim, mas avaliarmos todos, mas não aquele sentido da avaliação, ainda há pouco até estávamos a falar com a Patrícia, não aquele sentido da avaliação do sentido pejorativo. Nós utilizamos muito o que são as avaliações, sejam internas, sejam externas, para melhoria. Exatamente. O saber ouvir o que é que está nesta avaliação e conseguir corrigir, conseguir melhorar. É para uma melhoria constante, não é para um apontar de dedo. Isso não pode nunca, essa mentalidade não pode existir completamente. Sim, porque parece que, e isso depende muito, e só aqui um parênteses, depende muito, não sei se concordam, com a forma como é comunicada internamente esta ferramenta. Eu gosto mais de lhe chamar de análise, porque da avaliação já tem aquele peso, e vamos ser avaliados. Aquela carga pesada. Quem é o cliente mistério? As pessoas estão muito dentro de quem será? Sim, e que nunca pode ter, porque nós quando estamos no terreno, quando estamos no meio do trabalho, muitas vezes não conseguimos avaliar na sua totalidade. Exatamente. E fazer esta avaliação é essencial para todos nós. Mas isto ao nível de cliente mistério, mas nós ainda temos os nossos colegas mais importantes, clientes muito importantes, são os nossos franchisados. E, portanto, todo o serviço que é feito nas agências tem duas vertentes, ou seja, nós fizemos muito cliente mistério também, muito bem recebido e muito bem trabalhado. Vossa cliente mistério para andarem de um lado para o outro. Agora já não dá, já toda a gente conhece a cara, já está mais complicado. Já está mais complicado. Pá, que bom mas que era. Pronto, tem que ser algo desconhecido, não é? Mas quem sabe, no futuro. Mas, ou seja, todo este serviço para melhorarmos no que é o serviço das nossas agências, mas também, como disse, para mim com 100% de razão, que é o saber ouvir quem está no terreno para podermos melhorar. Ou seja, como eu falei no início, nós temos uma vertente em que na sede pensa verticalmente para entregar depois ao terreno. E se não soubermos ouvir quem está no terreno, se não perdermos às vezes investir, muito entre aspas, investir, corrigindo o perder por investir o tempo para ir ao terreno e perceber, porque todas as valências mudam tão rapidamente, todas as circunstâncias mudam tão depressa, que se nós não estivermos sempre atualizados, não formos ao terreno, não ouvirmos quem está no dia-a-dia, eu costumo dizer, a folha de Excel faz tudo o que nós quisermos. O PDF com a oferta, etc. Nós fazemos tudo o que quisermos, mas depois há sempre quem manda em nós, que é o mercado. E se nós não soubermos ouvir quem está perto desse mercado, ficamos todos a perder. Vamos manter aqui o interesse da nossa conversa, avançar aqui para os nossos últimos tópicos. Antes de avançar, pessoas queridas que estão aí, aproveitem que já cá estão a ver o nosso episódio, o arranque desta temporada maravilhosa. Façam like, deixem o vosso amor aos nossos convidados e à nossa equipa. Ficamos muito felizes com os vossos corações. Deixem também os vossos comentários, nós estamos sempre atentos. Todas as questões que quiserem colocar, a nossa equipa está atenta, vamos ver o que é que vocês comentam, o que é que perguntam e ativar o sininho das notificações para receberem tudo em primeira mão. E voltamos aqui a um ponto que eu acho que acredito que é essencial, que tem a ver com o que é mais fácil. Bom, se vocês depois quiserem reformular a pergunta, estão à vontade. É conquistar clientes novos
ou manter, fidelizar clientes que já temos, portanto, os chamados clientes em carteira, não sei se este termo se usa, se eu sou uma pessoa um bocado antiga a falar destas coisas, mas não só a questão o que é mais fácil, mas o que é que vocês, as vossas marcas vencedoras, não é? Lusíadas Saúde, Best Travel, o que é que privilegiam? Portanto, são aqui, é uma dupla questão, e quem quiser... Posso? Claro. Bem, claramente manter os clientes que temos. Toda a nossa organização está, todo o nosso produto, todo o nosso trabalho está preparado para a satisfação dos nossos clientes e para que esses clientes se tornem repetidores. Naturalmente que ao mantermos e darmos bom serviço aos clientes que já temos, a recomendação traz-nos clientes novos. Portanto, se a nossa vertente, se o nosso foco não for o bom serviço aos clientes que nós temos, não só ficaríamos a perder os clientes que já temos e novos, porque lá está esta recomendação, este serviço, o melhor cartão de visita que nós temos é o serviço. Obviamente que depois com a validação, receber um prémio como os 5 estrelas vai-nos dar, é natural, vai-nos dar uma notoriedade e uma chancela da qualidade de serviço que já temos e que naturalmente nos vai trazer clientes também novos. O que eu quero dizer é, nós não estamos ferozmente ou avidamente na caça de novos clientes. Nós estamos ferozmente e avidamente na manutenção e no bom serviço aos clientes que temos. Muito bem. E por inerência, conquistar novos clientes. E porque sabemos, não é, que a melhor publicidade é o passo à palavra, como sempre costuma dizer. Portanto, um cliente satisfeito, recomendo. Eu vejo isso nas redes sociais, quando alguém publica que fez uma viagem. Como é que organizaste a viagem? Com quem é que falaste? E, portanto, essa publicidade, não é, de quem... E cada vez mais exponencial. E cada vez mais Cada vez mais exponencial e cada vez a necessidade de mais tratamento e mais cuidado. Exatamente. Como é que é na saúde, Patrícia? Eu, genericamente, e a Lusíada, genericamente concordam com esse posicionamento e nós temos esse posicionamento. Aliás, o nosso objetivo é, efetivamente, garantir que os nossos clientes estão satisfeitos, que nós prestamos um bom serviço, que temos uma boa qualidade de serviço, mas, e considerando que o passo-a-palavra é super importante e que um cliente satisfeito vai conversar com os amigos, vai conversar com a família, vai referenciar as nossas unidades hospitalares, temos também algum foco em tentar pelo menos ir de encontro às necessidades e expectativas de outros segmentos de clientes. Certo. E, portanto, não sendo esta procura ávida, como o Ricardo dizia, porque também não nos identificamos com isso, a verdade é que temos um foco de garantir crescimento do negócio numa perspectiva de ir de encontro àquilo que as comunidades e os clientes possam estar a precisar em determinado contexto. Aquilo que eventualmente o mercado ainda não está a oferecer em termos de prestação de cuidados de saúde e que nós podemos posicionarmos para ser essa oferta e para ir de encontro a essas necessidades. Nós temos inclusive alguns produtos, nomeadamente o nosso Lusíadas Plan, que vai de encontro àqueles clientes que não têm um seguro de saúde. Portanto, este nosso posicionamento é no sentido de dar alternativas para procurarem os nossos serviços todo o tipo de clientes. É esse o nosso posicionamento. Muito interessante. Esse é o plano que eu tenho convosco. Interessante, ou seja, mais do que procurar avidamente, e usando aqui a vossa expressão, novos clientes, é perceber como é que nos podemos posicionar, o que é que o mercado não está a fazer, quer nas viagens, quer na saúde, para nós sermos os primeiros. Acho maravilhoso. E, portanto, guardando aqui um bocadinho as estratégias, porque não podemos entregar tudo às pessoas, não estão... mas ao mesmo tempo partilhando aqui as melhores práticas e eu acredito muito, sim, o que é que ainda não estão a fazer que nós podemos fazer de diferente e isso traz-nos novas pessoas. Vamos para uma parte que também é interessante falar aqui, interessante e importante, que é quando as coisas correm menos bem. Existem, já falámos aqui na experiência de A a Z, vamos antecipando o conhecimento que temos da experiência do nosso cliente, o que é que gostaram, mais, menos. Quando existe alguma coisa que corre menos bem, uma experiência menos boa, qual é que é o vosso posicionamento? De que forma é que contornam essa objeção, ou quando têm uma reclamação, quando alguma coisa correu menos bem, que é natural, não é? Acontece em qualquer serviço, não é? Em qualquer serviço estamos dependentes sempre de diversos setores, diversos. Claro. Nós estamos dependentes de um aeroporto, de um avião que não atrase, de uma bagagem que não se perca, etc. Portanto, há sempre um círculo de serviços à volta e é natural que alguma coisa possa correr menos bem. O que é que se faz quando corre menos bem?
Eu vou só um bocadinho antes à gente. Obviamente que a primeira fase é a contratação tem que ser muito boa para que quem nos presta os serviços também, quem estamos a trabalhar, que consiga dar resposta a essa situação. Ou seja, os parceiros. Os parceiros são essenciais. E porquê? O essencial, nós podemos até destrinçar um bocadinho o que é uma insatisfação do que é uma reclamação. Muito são bem. Coisas diferentes. Pois são. Um cliente insatisfeito com uma ação rápida e eficaz no destino é uma insatisfação que fica resolvida. E é sempre o nosso intuito, ou seja, resolver in loco para que a pessoa possa usufruir das suas férias. E isto pode ir de questões tão simples como não gostar do quarto onde está e trocar um quarto, ter perdido o horário de uma excursão, etc. Tudo se consegue resolver. Agora, há questões mais sérias que depois não se conseguem resolver no destino e que só se consegue, aí sim, tornar-se uma reclamação e resolver já depois da viagem. E aí temos uma série de mecanismos que não só protegem o serviço da agência de viagens, mas essencialmente protegem o cliente. E que serviços são estes? Nós temos, obviamente, a primeira ação é tentar ir ao encontro das pretensões do cliente, tentar entender e tentar resolver. Não o conseguindo, nós temos nas viagens, sendo aderentes da Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo, da APAFT, nós temos um serviço que não existe em mais países da União da Europa, que é o provedor do cliente. E o provedor do cliente, todas as agências Best Travel são aderentes da APAFT, é obrigatório dentro da nossa organização. E, portanto, por inerência, são aderentes do provedor do cliente. E o provedor do cliente é um RAL, é um tribunal arbitral vinculativo e que toma decisões num período muito curto, ou seja, protege o cliente numa vertente muito rápida, o que é muito bom para uma gestão. Exatamente. Ainda indo mais além, sendo agências de viagens com a RNAVT, Registro Nacional de Agências de Viagens e Turismo, o antigo Alvará, que já não existe, ainda temos mais uma situação, que é mesmo em caso de desacordo, o cliente ainda tem um fundo de garantia ao qual pode recorrer por qualquer perda. Ou seja, todos os nossos clientes, nas suas diversas vertentes, estão protegidos. Posso dizer, na Best Travel nunca foi necessário recorrer a nenhum fundo de garantia. A Best Travel sempre... A partir do momento em que há um tribunal arbitral e há uma decisão, porque podemos estar em desacordo, e os desacordos existem e é natural, claro. Por isso é que existem tribunais arbitrais, isso é muito fácil de recorrer. Sim. Sempre que existe uma decisão, há o cumprimento integral de todas as obrigações. Mas o que eu quero dizer é que de A a Z o cliente está protegido. E ainda tem mais uma questão que para nós é primordial, essencial, e que é um estudo que nós fazemos e que apoiamos até as duas empresas com quem trabalhamos mais estrategicamente neste ponto, a melhorar o serviço que têm, que são seguros de viagem. Os seguros de viagem, dentro das viagens só há um seguro que é obrigatório, que é o seguro de responsabilidade civil, mas não há nenhuma viagem organizada, e viagem organizada implica 2 ou mais serviços, não há nenhum cliente que saia com uma viagem organizada dentro da Best Travel que não tenha um seguro de viagem. E as empresas de seguros de viagens com quem nós trabalhamos têm seguros muito adaptados às necessidades de cada um dos nossos clientes. Isso é antecipar... no fundo é jogar na antecipação, como falávamos há pouco, também jogar na prevenção, que certo. É o que é que pode acontecer e de que forma é que nós podemos antes prever e portanto, acautelar o menor risco possível, não é? Claro, de alguma coisa corra menos bem. Costuma-se dizer que os seguros são caros quando não acontece nada, mas são muito... são obrigatórios, são essenciais, porque existem imprevistos. E quando os imprevistos acontecem é que são importantes. Mas o que eu queria ressalvar é, o seguro é uma das poucas vertentes que temos, é uma vertente muito, muito importante, o seguro de viagem, e existem diversos, e os nossos agentes de viagem estão todos formados e capacitados para explicar qual é o melhor para cada um dos clientes, mas existem as várias vertentes com que protegemos os nossos clientes. Muito bem. Na saúde, na Lusíadas Saúde. Na Lusíadas, eu penso que nós também temos esta expectativa de uma insatisfação não é necessariamente uma reclamação, e nós temos múltiplas fontes. Há pouco falámos da avaliação e nós temos, lá está o NPS. O NPS, por exemplo, é uma métrica
em que o cliente atribui uma classificação de recomendação com um score numérico, e o que acontece é que todos os clientes que são considerados detratores no NPS e, portanto, que nos atribuem um determinado score numérico, são contactados pelas nossas equipas de experiência do cliente ou de gestão de cliente, um bocadinho para tentar perceber o que é que correu menos bem na sua experiência. Portanto, nós temos aqui uma fonte de informação muito relevante. Este contacto permite, por um lado, ter informação crítica para nós podermos melhorar, permite também que o cliente perceba que esse seu input, essa sua avaliação é muito relevante para nós, que não ficou descartada. Portanto, é importante que as pessoas percebam que nós queremos, obviamente, um feedback positivo, mas que igualmente um feedback menos positivo é valorizado dentro da nossa organização. E, portanto, este contacto que existe e que é um contacto que já não é um contacto por e-mail, não é um contacto informal, é um contacto humanizado, personalizado, de pessoas que estão dedicadas a melhorar a experiência do cliente dentro da Lusíadas, é muito relevante para nós. De qualquer forma, também existem todos os outros inputs, os inputs dos profissionais de saúde, do enfermeiro quando vai visitar todos os clientes do internamento, do médico ou do enfermeiro que, quando o doente vai fazer um tratamento, questiona o que é que correu bem, o que é que correu menos bem, dos nossos contactos telefónicos, por exemplo, no caso dos doentes cirúrgicos, todos os nossos doentes cirúrgicos recebem um telefonema de seguimento e nesse telefonema de seguimento nós questionamos como é que correu a sua experiência, se pudesse mudar alguma coisa, se nos pudesse aconselhar, o que é que nós poderíamos ter feito diferente. E, portanto, esse input é muito relevante para nós. Obviamente, situações que são de reclamação são igualmente analisadas. Nós temos uma equipa de gestão de cliente que recebe todas as reclamações, que analisa essas causas das reclamações. Nós partilhamos esta informação dentro das equipas de gestão de cada unidade hospitalar e muitas vezes dessas reclamações saem planos de ação efetivos, concretos, coisas que nós precisamos operacionalmente de melhorar dentro da nossa estrutura, dentro do circuito que nós temos e dentro das múltiplas etapas de contacto com o nosso cliente e com a nossa família. Portanto, muita informação para poder usar numa perspectiva de melhoria. Mesmo adapta-se aqui muito bem, ou ajusta-se aqui muito bem aquilo que se chama do customer care, né? Cuidar do cliente, que não é só o cliente chegar, é cuidar como um todo. Exatamente. Adorei estar aqui convosco, por mim ficávamos aqui. Sim, tínhamos mais conversas, muito mais perguntas para fazer, mas tenho que sinal menos nada. Foi um instantinho, não foi? Foi, sem dúvida. Alguma pergunta que gostavam que eu vos fizesse que não tenha feito? Penso que não. Estão satisfeitos? Sim. Nível de satisfação? 100. Nível de satisfação. Exatamente. Que bom. Muito obrigada. Clientes fidelizados. Que bom. Parabéns uma vez muito mais obrigada pelo vosso convite. prémios 5 estrelas maravilhosos. E obrigada pelo vosso contributo aqui. Tenho certeza que quem nos está a ver vai retirar daqui informação importante. Pessoas, fiquem connosco. Voltamos na próxima semana com mais um episódio. Aproveitem que já estão aqui. Se ainda não subscreveram, subscrevam o nosso canal, deixem o vosso like e ativem as notificações para receberem todos os episódios em primeira mão. Gostamos muito de receber comentários, sugestões, apreciações, coisas boas, está bem? Um beijinho a todos, até à próxima semana.